Boa noite, gente. Eu tô iniciando mais uma live e essa live é uma live de retrospectiva da previsão de 2025. O que ainda dá tempo de você fazer que você deveria ter feito esse ano e ainda não fez? O que você passou nesse ano? Enfim, a previsão geral do dia, quando eu faço ela lá no meu perfil do Instagram, eu percebi eu mesma, né? Todo dia postando aquela previsão geral do dia para vocês. Com o tempo eu percebi que aquilo ali às vezes é tão certeiro que é mais certeiro do que a minha previsão geral com a minha data. Que a minha previsão geral não, que a minha previsão individual com a minha data. E só para vocês entenderem, às vezes eu deixo de fazer a minha previsão com a minha data porque eu confio na previsão geral do dia. Porque sempre bate muito, é incrível. Eu só vejo a minha mesmo quando eu quero ter certeza de alguma coisa e quando eu quero rever questão de detalhes mesmo, detalhes, enfim. Então essa live vai ser pra gente fazer essa retrospectiva, então vamos iniciar. Essa matriz de previsão que vocês estão vendo, eu não espelhei a minha tela, tá estranho, peraí. Essa matriz de previsão que vocês estão vendo aqui, ó, é a matriz de previsão do ano de 2025 e ela teve o que? Centro 7. Tá. Quais foram os prós e contras desse ano de 2025 para todo mundo? Bom, os prós, vamos começar pelos prós, né? O que houve de positivo nesse ano? Bom, provavelmente teve muita gente que viajou, eu não fui uma delas, infelizmente. Muita gente passou por mudanças ou ainda está passando. Sabem por que eu tô aqui na minha sala da minha casa? Por que eu não tô no quarto que geralmente eu fazia live? Porque eu tô me preparando para uma mudança de casa. O meu quarto ali tem caixas ali, não sei se dá pra ver. Eu tirei a minha cortina, tirei as minhas cortinas, já coloquei um tecido ali para tampar a janela. Então, uma das coisas que me aconteceu com relação ao set que tá me acontecendo realmente é a mudança, só que é uma mudança de casa. E nisso, muita gente pode ter passado por várias mudanças: término de relacionamento, início de relacionamento, mudança de localização, de cidade, estado, casa, país. Outras pessoas podem ter comprado um imóvel ou um carro. Ai, como eu queria ter comprado um carro, viu? Essa vai ficar para próxima. Queria. Tá bom, não vou nem reclamar não. Vamos praticar a lei da atração depois. Eu sei de uma coisa, a minha lei da atração esse ano foi em prol de materializar minha mudança. E antes tarde do que nunca ela tá acontecendo. Então, depois que se concretizar a minha mudança de casa, eu vou começar a praticar a lei da atração para comprar outro carro. Porque assim, eu até poderia trocar carro sem lei da atração, né? Isso não é muito difícil, mas eu queria. Não queria qualquer carro, entendeu? Eu não queria qualquer carro, então vai ter que ser muita lei da atração para ser o carro que eu quero de verdade, entende? É isso. Outra coisa, muitas pessoas podem ter entrado num grande projeto profissional, recebido um grande pagamento ou grandes pagamentos ao longo do ano. Muita gente pode ter feito muitos passeios na sua própria cidade ou fora da sua cidade. Eu fiz muito. Nossa, como eu passeei muito esse ano com meu marido. A gente se aventurou muito aqui pelos locais que tem aqui por perto. Tipo, semana passada eu fui no motel, gente, depois de muito tempo sem. É muita é muita ousadia, não é verdade? Deixa eu ver aqui o que mais. Muita gente deve ter tido muitas oportunidades, trabalhado em equipe, recebido ajuda de fora. Eu recebi ajuda de fora.
Eu tive uma ajuda muito boa por esses dias que eu precisava, parece que adivinharam. Muitos entraram em parcerias profissionais. Muitos conseguiram colocar em prática ideias na vida profissional. Muitos iniciaram um negócio novo, um projeto novo. Muitos foram promovidos. Muitos praticaram muito esporte, iniciaram alguma prática de algum esporte. Muitos conseguiram se recuperar fisicamente, recuperar energia física. Muitos tiveram que formar uma equipe de trabalho, enfim. Agora, no negativo do 7, o que muitos podem ter vivido no negativo do 7? Alguns podem ter vivido uma situação de muita paralisação, de muita passividade, de muita apatia, sabe? Desânimo, falta de energia, sem vontade de, por exemplo, sem vontade de iniciar projetos, digamos assim, de retomar projetos, de continuar fazendo o que já fazia. Assim, o 7 no negativo, gente, dá muita procrastinação, muita paralisação, depressão, tá? Muita gente pode ter passado por depressão, pode ter, às vezes, não ter conseguido deslanchar na vida profissional por conta de depressão, tristeza, falta de motivação, podem ter sofrido recusas, podem ter sofrido acidentes rodoviários, podem ter sofrido quedas, lesões, podem ter sofrido processos judiciais, podem ter contraído dívidas, tendo que fazer empréstimos. Nossa, eu conheço muita gente que teve que fazer empréstimo, muita, pessoalmente mesmo. Conheço muita gente pessoalmente que passou por isso. Muitas pessoas podem ter tido roubo de ideias, roubo de projetos. É mole? É mole. Muitas pessoas podem ter passado por momentos de agressividade, de falta de controle emocional, impulsividade, atos que foram feitos por impulso. Muitas pessoas podem ter tido que fazer uma relocalização forçada, às vezes por algum imprevisto que aconteceu na localização que essa pessoa morava, essa pessoa teve que sair desse lugar. Não é o meu caso. O meu caso eu tô indo por prazer, por livre e espontânea vontade. Ou se é. Eu queria que tivesse sido forçado. Queria. Quem sabe teria sido mais cedo. Muitas pessoas podem ter corrido riscos injustificados, podem ter sofrido traição, podem ter tido que ser competitivos, ter que, digamos assim, entrar em algum tipo de batalha judicial, batalha por algum tipo de direito, não sei, enfim. Ana Carolina falando, bateu totalmente comigo esse ano. E ó que eu nem comecei, tá? Eu nem comecei a falar da previsão direito. Eu só tô falando do arcano 7 que tá no centro aqui da imagem. Da imagem aqui. Eu vou falar agora do arcano 14, que é o retrato. O arcano 14 no retrato, ele tá falando aqui sobre qual, digamos assim, como que você interagiu ou está interagindo com as pessoas ao seu redor nesse ano de 2025. Ó, eu já vou falar resumido para depois falar prolongado. Das 2 a 1, arcano 14 no retrato, ou tu tá sendo super educado, diplomático, super sabendo lidar, super controlado emocionalmente, ou o oposto, você tá perdendo a paciência fácil com as pessoas, você não tá conseguindo se controlar emocionalmente, você tá se irritando muito fácil, você tá perdendo a ponto de perder às vezes até o controle emocional, de às vezes querer ser agressivo.
Então depende aí, né? Depende a vibe de cada um. Mas assim, o 14 no retrato também fala das suas ações com relação ao outro, né? Ou à sua vida. Então, por exemplo, o lado positivo, muitos podem estar mais criativos, muitos podem estar buscando mais estabilidade financeira, querendo viajar para lugares onde tem contato com a natureza, fazendo muita caminhada, muita viagem, buscando lucro, buscando crescimento profissional, buscando saída de uma situação onde você era pequeno para uma situação onde você vai expandir o teu negócio para ser uma coisa maior. Muitos podem estar buscando uma vida pessoal mais estável, né? Um relacionamento estável. Ou, por exemplo, se estava num relacionamento amoroso conturbado, tá buscando um relacionamento amoroso mais... sair de um relacionamento amoroso para sair de uma situação abusiva ou conturbada, né? Ou buscando um relacionamento mais saudável, né? Com uma pessoa mais saudável. Também no positivo, você pode estar encontrando a tua fé, você pode estar num círculo de pessoas que pensam como você pode estar... Você pode ter tido um filho esse ano ou pode ter engravidado esse ano, né? Pode ser que você buscou engravidar ou pode ser que você engravidou sem planejar, digamos assim. No negativo do 14, o que você não deve fazer em relação a você e ao outro nesse 2025 é consumo excessivo de álcool ou de comida, controle, né, de compulsão, ansiedade. Você deve evitar a perda de equilíbrio emocional, alimentar. Você deve evitar despesas inesperadas. Aliás, você pode ter vivido despesas inesperadas sem que você tivesse controle sobre isso também. Você também erra aqui quando você vai para o lado do fanatismo religioso, quando você tem uma confiança excessiva em pessoas ou circunstâncias. Quando aqui muitos podem ter cancelado viagens, podem ter passado por crises na criatividade, podem ter entrado em conflitos graves. Isso aqui você deve evitar, óbvio, também. E podem ter tido que fazer sacrifícios em prol de alguém, ou, por exemplo, pode ter tido que ceder por alguém, enfim. Agora, características positivas do ano, né? O que uma pessoa deve prestar atenção, como que uma pessoa pode se manifestar e através do quê? Então, isso aqui, o que vai falar sobre isso é o arcano... Espera só um minuto aqui. É o arcano 21 que está na essência superior da previsão de 2025. Então, gente, esse arcano 21 que vocês estão vendo aqui no topo em roxo da essência superior é a cereja do bolo do ano. Isso aqui só tem significado positivo para todo mundo. Então, coisas boas que podem ter acontecido no seu ano ou coisas boas que podem ter acontecido no ano de todo mundo aqui no geral. O 21 é uma energia que eu tive que aprender muito a lidar esse ano, mas ele me deu alguns perrengues, porque na minha previsão individual eu tive o 21 por trimestre. Então, bom, coisas positivas então que vocês podem ter vivido, que a gente pode ter vivido: viagem, mudanças positivas, tá? Não mudanças negativas. Fama, popularidade, trabalhos e projetos interessantes, encontro com a família, com pessoas da família que você não via há muito tempo, às vezes pode ter sido até numa viagem.
Liberdade de expressão, talvez você se sentiu mais à vontade para se expressar. Talvez você conheceu um parente que você não conhecia pessoalmente. Você pode ter recebido ajuda. Você pode ter vivido estabilidade, conforto material. Você pode ter sido uma pessoa mais aberta com as pessoas da sua família. Você pode ter vivido abundância financeira. Você pode ter vivido com mais liberdade. E você pode ter se interessado em aprender um novo idioma. Então, assim, no geral, o 21 ajuda muito em mudanças positivas, trazer mudanças positivas para a vida das pessoas, tá? Agora, com relação à cauda kármica, arcano 8, coisas negativas e testes que você pode ter passado ao longo desse ano. Coisas negativas que a gente pode ter vivido ou está vivendo, né? Primeiro, problemas judiciais. Às vezes uma briga por divisão de bens, às vezes um problema de herança, um problema de ter sido processado ou ter tido que processar alguém, ser investigado, ter tido fracasso de algum acordo judicial, ter tido que assinar papéis, ter tido que se divorciar, né? Já falei, ter sofrido engano, roubo, fraude, golpe financeiro, ter tido que pagar multas. Eu paguei multa de carro, como sempre. Sempre que eu tenho que pagar multa tem que ser relacionada a trânsito, porque eu tenho 7 na minha cauda kármica da minha matriz pessoal. Isso me persegue esse trem. Eu não consigo parar de ser irresponsável às vezes. Mas foi só uma multinha, tá? Uma multinha de nada. Só que vai vir uma segunda ano que vem pra mim, porque eu fui multada porque eu esqueci de pôr o cinto no passageiro esses dias. Sempre assim. Sempre assim, tinha que ser. Tá, continuando aqui, coisas negativas que a gente pode ter vivido. Dívidas, empréstimos, eu não vivi, mas uma pessoa conhecida viveu. Aliás, mais de uma pessoa conhecida. Ó, meus gatinhos lá atrás, gente. Ai, que amor. Vocês estão vendo aqui, ó, minha plateia? Ó, outra coisa de negativo que algumas pessoas podem ter vivido. Mudança de ambiente contra a sua vontade. Ilegalidade e punição por ilegalidade. Brigas, conflitos com familiares, com cônjuge. Aquisição de bens que não deram lucro e tomar atitudes irresponsáveis. Eu, né, que tava sem cinto, andando de carro sem cinto no passageiro. Pois é, já levei a multa, já paguei, já vou pagar por isso, tá? Podem ficar tranquilos, não vou mais fazer. Gente, eu tava 1 ano e pouco sem levar multa e do nada eu levei de novo. Eu fiquei tão triste porque eu tava tão certinha. Gente. Mas, ó. Tá, vamos lá. Agora vamos falar sobre o arcano 9 no karma material da previsão desse ano de 2025. A previsão geral, tá? Essa previsão aqui, só para relembrar quem tá entrando agora, é uma previsão geral que serve para todo mundo. Óbvio que tem a previsão individual, que é calculada com a tua data. Essa vai ser mais assertiva. Só que essa aqui não vai deixar de ser assertiva também. Eu diria que é complementar. Vocês estão vendo que muita coisa eu vivi, né? Que eu tô falando de experiências minhas. Pra mim, muita coisa aqui eu vivi. E tô vivendo, inclusive. Principalmente relacionado ao arcano 7 do centro. Então, vamos começar aqui. Arcano 9 no karma material da previsão de 2025. Pra resumir, das duas, uma. Muita gente pode ter vivido uma estabilidade financeira, ou seja, tranquilo, talvez não esbanjou, mas também não faltou, não deixou de ter conforto e o essencial. Só que muita gente também pode ter vivido uma falta financeira, um aperto financeiro. Faltou para alguma coisa, teve que viver mais restrito. Muita gente, eu percebi que muita gente estava desempregada ao longo do ano, né? Quando eu fazia essas previsões que eu faço de previsão do mês.
Então, muita gente pode ter tido isso. Eduarda, para você fazer uma leitura comigo de previsão individual, me chama no meu Zap Zap, que eu não coloquei na tela, mas deixa eu ver se eu consigo colocar. O meu Zap Zap é 998123861. Ou, melhor, clica no meu link da minha bio aqui do TikTok, que você vai cair no meu Insta. E no meu Insta tem o meu contato. Lá tu vai ter acesso ao meu catálogo, você vai saber como fazer qualquer coisa lá relacionada à matriz do destino comigo, tá? É isso. Então, vamos continuar aqui. Então, no positivo, muita gente pode ter vivido isso que eu falei, ou estabilidade material, ou teve que estudar para se especializar para ganhar mais dinheiro, ou teve que estudar alguma coisa para entrar numa área profissional diferente da que já exercia. Talvez o conhecimento aqui foi essencial para muita gente ter que melhorar, ter que ter uma renda extra ou melhorar uma profissão que já tinha. Tá? Agora vamos pular para... Comecei a fazer curso sobre assistente administrativo. Legal. Legal. Eu estudei muito, mas foi mais no começo, nos 6 primeiros meses do ano. Depois eu não consegui mais, porque vocês... Muito grata por isso, vocês compram muito meus mapas. E aí eu não tenho mais tempo de estudar, só de ganhar dinheiro. Ou coisa boa. Mas eu plantei para colher, né? Então, merecido. Eu mereço. Então, no que vale a pena confiar, manifestar, implementar. Por isso que eu não tenho tempo de fazer live direto, inclusive, tá? Vocês compram muito. Muito obrigada. Continuem. Agora vamos continuar aqui. Apareceu aqui para eu colocar o texto do Zap, mas eu não vou colocar, não. Vão lá no link da minha bio. Na próxima live eu coloco o Zap. Eu vou fazer uma live de previsão depois que eu terminar essa, tá? Eu só vou finalizar essa depois para tirar, para colocar a gravação no YouTube e Spotify. Vamos continuar aqui. O que vale a pena o que valeu a pena, ou que ainda vale, ou que valia você implementar nesse ano de 2025? Quem ainda não fez, dá tempo de fazer, porque o ano não acabou. Então, vamos lá. O que vale a pena você implementar esse ano, ou coisas boas que podem acontecer com você, ou que podem ter acontecido. Vale a pena. O que pode ter acontecido? Você pode ter ganhado um caso na justiça. Vale a pena você pagar dívidas, impostos, multas. Já fiz. O que pode ter acontecido? Você pode ter tido resultados do seu trabalho, resultado de algum projeto que você vinha trabalhando há muito tempo. Você pode ter sido oficialmente... Gente, eu tô travada. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu entrar na minha própria live aqui pra ver. Deixa eu ver. Tá. Então deixa eu continuar aqui. Então deixa eu continuar. Vocês podem ter sido registrados oficialmente em algum trabalho. Vocês podem ter recebido alguma indenização, ou ainda vão receber, né? Porque o ano não acabou. Vocês podem ter tido que devolver algo necessário e útil. Vocês podem ter se casado, e quem não casou ainda, vale a pena se casar. Quem tá pensando em se casar, assinar no cartório. Casar no cartório, principalmente, que é isso que o Arcano 8 diz. Vocês podem... Vale a pena também, para quem tá pensando, para quem ainda não fez e tá pensando... Assinar documentos, assinar acordos, fazer alguma parceria de negócio, algum contrato com algum parceiro, ajudar significativamente alguma pessoa, organizar alguma coisa, principalmente organizar a vida financeira e profissional, e devolver qualquer coisa que não é sua. Quem não fez, então, ainda tá valendo, tá? Não acabou o ano, então ainda tá valendo. Agora, coisas negativas... Acontecimentos negativos que podem ter alterado negativamente o teu humor
e coisas que você tem que adiar para o ano que vem ou que você foi obrigado a adiar para o próximo ano. Então, por exemplo, aqui muita gente pode ter sido afetado no seu emocional por conta de dívidas, de oportunidades perdidas. Muitas pessoas às vezes não conseguiram esse ano ou não estão conseguindo uma oportunidade de sair de uma situação, de iniciar um novo projeto, e às vezes isso vai ter que ficar para o ano que vem. Muita gente também teve o teu emocional afetado por conta de final de relacionamento, teve o sentimento pelo cônjuge, pelo namorado, parceiro, o sentimento esfriou, pode ter sido traído, pode ter vivido divórcio, pode ter vivido em muito estado de tristeza, de desânimo, pode ter descoberto um escândalo forte, pode ter vivido algum tipo de perda, pode ter tido problemas para engravidar. E assim, bom, em alguns casos, algumas pessoas podem não ter conseguido engravidar porque às vezes algum problema de saúde. Em outros casos, de algumas mulheres ou homens, não é aconselhável ter filho esse ano, é melhor adiar. Então, cada um tem que analisar aí o seu momento. Para alguns não conseguiram por saúde, para outros talvez não é nem aconselhável ter por questões de força maior, porque às vezes não é o momento ainda. Outra coisa, alguns podem também ter ficado mal por ter tido necessidade de economizar dinheiro, né? Às vezes passou por algum tipo de restrição financeira, às vezes tiveram algum tipo de necessidade de serem ajudados financeiramente por alguém. Então, principalmente alguém da família. Então, é complicado isso, né? Realmente, mas vamos esperar que melhore, né, no próximo ano. Agora, seguinte, para que serve o ano de 2025 e para o que serviu o ano de 2025 e para que temos que ter e o que temos que ter cuidado ainda esse ano, né? Porque afinal de contas ainda não acabou. Primeira coisa, no positivo, esse ano serviu ou está servindo para muita gente entrar num novo emprego, iniciar um estudo novo, entrar num novo relacionamento, encontrar um novo parceiro, um novo contato, um novo conhecido ou novos conhecidos, né? Conhecer pessoas novas, viajar, passar por mudanças, se libertar, engravidar para alguns, concluir algo com sucesso, realizar desejos, fazer muitos passeios, muitas viagens, adoro. Muitas viagens também a trabalho, viagem de negócios, e usar a criatividade, trabalhar com coisas em que tem que utilizar a criatividade. Agora, com relação ao arcano 22, que é o que está aqui embaixo, na parte de baixo aqui da parte inferior da praça ancestral, vocês estão vendo, né? Então, o que você deve ter cuidado ainda esse ano? Coisas negativas, né, que podem ter acontecido. Pode ter acontecido aqui uma rejeição. Bom, isso aqui é uma coisa mais psicológica de cada um. Aqui você deve ter cuidado com rejeição do que é novo. Na verdade, o correto aqui é você se abrir para o que é novo. Aqui você deve ter cuidado com promessas, com situações vagas, incompreensíveis. Você deve ter cuidado em estar dentro de um círculo social inadequado para você. Principalmente num círculo social de pessoas irresponsáveis, tá? Irresponsáveis no geral com a vida. Vocês devem ter cuidado também
com emancipação excessiva, com fracasso de um acordo, com assinatura de um acordo ou de uma venda, tá? De uma coisa que às vezes não vai ser o momento de fazer. Você deve ter cuidado com circunstâncias onde você se expõe a situações extremas, onde você participa de eventos que podem ser problemáticos, onde você... Aqui você deve ter cuidado com problemas em viagem, com vaidade, excesso de vaidade, arrogância, situações de caos. Aqui você pode sofrer decepções, você pode cometer atos irresponsáveis por imprudência, por futilidades muitas vezes. Você pode viver situações de crise e separação. Agora, com relação ao arcano 17, para que serviu o ano, ou está servindo o ano de 2025 com relação ao arcano 17? No positivo, muita gente está conseguindo obter reconhecimento, popularidade, decidiu mudar o teu estilo, a tua aparência, decidiu fazer uma graduação, uma faculdade, uma especialização, foi promovido, conseguiu encontrar parceiros profissionais, conseguiu a abertura de novas oportunidades, novos horizontes, conseguiu mostrar talentos, conseguiu mudar o seu status, né, o seu status financeiro, conseguiu também adquirir algum conhecimento que gerou um fruto positivo, conseguiu também ter uma reunião que foi bem sucedida, se recuperar de algo, obter ajuda financeira externa, apoio, usar a criatividade e obter alguma qualificação, algum prêmio, foi reconhecido e obteve algum título, então, e isso pode ter te deixado mais popular, enfim. Agora, no negativo, o que vocês devem ter cuidado com relação a 2025 é com críticas, ou seja, não pare o que você está fazendo por conta de críticas, principalmente se o que você faz envolve exposição da tua imagem, exposição do seu trabalho em público. Aqui também, uma coisa que vocês devem ter cuidado é com pessoas ou circunstâncias que não valorizam o teu profissionalismo, que não valorizam o seu talento. Aqui você pode ter tido gastos inesperados. Aqui você pode ter... Aqui você tem que tomar cuidado, porque você pode se iludir e criar, ou pode, né, ter se iludido com falsas esperanças que os outros te... Com falsas esperanças, com situações, com pessoas, com circunstâncias, ou com trabalho, ou com um amigo, ou com um relacionamento. Às vezes você idealizou demais, ou está idealizando, né? Às vezes você está confiando em pessoas duvidosas. Às vezes você tá dentro de um relacionamento, seja de amizade, amoroso, inútil para você, que não tá valendo a pena, que não vai trazer nada que vai agregar. Aqui também é negativo você ser muito orgulhoso, você fazer procedimento estético que pode ser mal sucedido. Aqui é o seguinte, aqui tem que ter muito cuidado, tá? Quem ainda tá pensando em fazer procedimento estético ainda esse ano, cuidado, tá? Cuidado, porque pode gerar situações aí problemáticas. Então, muita calma nessa hora, viu, gente? Deixa eu só... Quem tá perguntando aqui como faz para você analisar minha matriz? Entre em contato comigo pelo link da bio do meu TikTok, que é o meu Instagram. Caindo no meu Instagram, você vai lá achar o meu contato do WhatsApp, na minha bio do Instagram, @amatrizodestino, tá? É só você me chamar lá
É só você clicar no meu link da bio do TikTok que você vai cair no meu Instagram e depois você vai cair no meu WhatsApp que tá no link da bio do Instagram, tá bom? Continuando aqui, o que vai ser interessante esse ano? E agora eu vou compartilhar outra imagem aqui com vocês. Ó, no que vai ser interessante esse ano, a gente tem aqui o arcano 10. Vocês estão vendo aqui, ó, redução 10? Então, o que acontece? O que vai ser interessante? O que está sendo interessante nesse ano de 2025 para muita gente? Muita gente está tendo oportunidades, muita gente tá sofrendo não, mas está vivendo mudanças necessárias. Muita gente pode estar vivendo também altos e baixos, tá? Só que são altos e baixos necessários para você passar para uma nova fase da sua vida. Muita gente pode estar tendo sorte, ganhos inesperados de dinheiro, grandes ganhos, recebendo boas notícias, adquirindo conhecimentos agradáveis e necessários. Todos os caminhos e todas as portas estão abertos, recuperando-se de dívidas, começando a namorar pela internet, ou começou, né, namorar pela internet, ou pode ter sido com uma pessoa de outro país. Podendo tirar férias, se divertir mais, ter resultado de um projeto, e encontrando também a tua própria visão de mundo. Aí agora eu vou falar da energia por trimestre. Primeiro trimestre do ano, arcano 10. Muitas pessoas aqui podem ter vivido no positivo, podem ter recebido, é a mesma coisa do arcano 10 aqui no que vai ser interessante, no que está sendo interessante do ano. Muita gente pode ter recebido boas notícias, ter tirado mais férias, se divertido mais, ter recebido um grande ganho financeiro que não estava esperando, ter passado por mudanças necessárias. No negativo, muita gente pode ter vivido de janeiro até abril. Esse primeiro trimestre, só para contextualizar, ele representa de janeiro a abril, tá? De janeiro a abril. Então, muita gente de janeiro a abril pode ter... negativo, né, Jéssica? Pode ter perdido dinheiro, pode ter recebido más notícias, pode ter tido fracasso de algum projeto, pode ter rompido o relacionamento, pode ter sido demitido. Enfim, por exemplo, é muito comum em fases de arcano 10, por previsão, uma pessoa começar a dar errado uma coisa que vinha dando muito certo, do nada. Do nada, você até fica sem entender. Só que, gente, esse é o arcano 10. Esse é o arcano 10. Surpresa. Entendeu? O arcano 10, quando ele quer trazer mudança para tua vida, ele não avisa. Sempre alguma coisa que estava dando muito certo passa a dar errado. Entendeu? E por que dá errado? Primeiro, para você passar de fase. Segundo, para você aprender. Terceiro, para você ser testado. Se você aprendeu a ser positivo mesmo numa situação de crise, numa situação ruim, fodida. Entendeu? Então, por exemplo, se você passa por fases de arcano 10 e você não passa sendo grato até pelo errado, até pelo fracasso, você só vai continuar atraindo azar, pessimismo, você vai ficar retroalimentando esse círculo vicioso de negatividade, de azar na sua vida. Ponto. Aí o segredo é, aceita que dói menos e vai pra frente. Entendeu? Aceita que dói menos e bola pra frente. Não deu certo o relacionamento, não volta atrás. Não deu certo o emprego, não fica na mesma área, muda de área. Sabe? Tem que parar de insistir no erro. Tipo isso, tem que ser positivo, tem que confiar que vai vir coisa melhor. Às vezes demora um pouco, mas nesse período da demora,
você não fica desamparado, porque o arcano 10 é isso, você não fica desamparado. Alguém te ajuda, aparece um bico, aparece um freelancer, aparece uma ajuda inesperada, entendeu? Tem que aprender a lidar, né? Tem que aprender a lidar. Quem aprendeu a lidar já entendeu como é que é. Quem não, vai ficar batendo cabeça. Entendeu? Agora, o segundo trimestre representa, que é o arcano 14 aqui, que é o destino 2, representa a fase do ano que vai de maio até agosto, meio do ano. Gente, no positivo, o que muita gente pode ter vivido nesse meio do ano? Pode ter tido a criatividade muito aflorada, inclusive eu criei um monte de e-book nessa fase aí, criei e-book, criei curso online, um monte de coisa, só falta gravar os vídeos, mas nessa fase eu deixei pronto todo o esqueleto de um monte de coisa que eu quero fazer no futuro. Só falta finalizar agora, né? Mas eu preciso trabalhar, então também não vou reclamar. Eu também tô com um monte de arcano 10 na minha previsão individual com a minha data, então eu tenho que ser grata até pelo que não tá dando pra fazer, porque eu tenho que confiar que o processo vai me ajudar, entendeu? Então, esse arcano 14 aqui, muita gente pode ter vivido fases de criatividade aflorada, fases de muita paz, tranquilidade, estabilidade financeira, estabilidade emocional, menos ansiedade, que mais? Controle nos hábitos de vida, né? Na alimentação, controle de vícios. Agora, no negativo, muita gente pode ter vivido uma falta de estabilidade financeira, pode ter gastado dinheiro em excesso, pode ter abusado na alimentação e tido problemas de saúde, por isso pode ter tido intoxicação alimentar, pode ter tido compulsão alimentar, pode ter tido ansiedade lá em cima. Teve fases que eu vivi, eu acho que foi nesse período também, de maio a agosto, eu vivi, acho que muita ansiedade. Não, ou foi depois, acho que minha ansiedade foi depois, mas enfim, é isso. Outra coisa, aí depois, agora, de setembro a dezembro, nós estamos vivendo um período de arcano 6. Vocês já estão gastando muito dinheiro? Vocês estão gastando muito dinheiro aí, gente? Fala aí pra mim. Por que eu digo isso? Assim, não é que é positivo, tá? Mas acontece em períodos de arcano 6 as pessoas gastarem mais dinheiro, principalmente gastarem mais dinheiro com elas mesmas ou presenteando outras pessoas. Principalmente gastando dinheiro com a aparência externa e com o ambiente doméstico ou com o ambiente profissional, trazendo mais luxo, mais melhoras, entendeu? Para o ambiente doméstico ou profissional. Então, tipo assim, períodos de arcano 6 é o que eu mais vejo. Inclusive, pode ter gente que tá comprando veículo, que tá comprando também imóvel, aí vai gastar com a decoração do imóvel, sabe? Com móveis. Tipo, eu tô passando por mudança de casa, eu vou ter que comprar móveis que eu não tenho, porque, por exemplo, nessa casa que eu moro, a minha mesa é de granito embutida na parede, eu não tenho como levar. O meu guarda-roupa eu não vou levar, porque eu não quero mais guarda-roupa branco nunca mais na minha vida, então eu vou ter que comprar. O que mais? Um monte de coisinha aqui da minha casa que não dá pra levar, eu vou ter que comprar. Então, tipo assim, eu também tô sofrendo essa consequência aí. Outra coisa, no positivo do 6, muita gente pode ter iniciando relacionamento amoroso. Muita gente pode estar com a autoestima mais elevada, com a autoconfiança mais elevada, com amor próprio ali também mais nutrido. Que mais? Agora, no negativo, muita gente pode ter descoberto traição, pode ter rompido o relacionamento, pode ter se envolvido em brigas no relacionamento muito graves, né? Descoberto coisas muito ruins.
sobre o parceiro ou parceira. Que mais aqui que pode? Muita gente pode ter engravidado ou tá tentando engravidar. Muita gente pode ter parido. Que mais? E assim, muita gente deve estar com a autoestima muito baixa também. Muita gente deve estar com amor próprio lá embaixo, sem amor próprio nenhum, aceitando coisa que não deveria, perdoando traição e continuando, entendeu? Fazendo de tudo para agradar os outros e não se agradando. Então, assim, isso também não é legal, né, gente? Não é bacana, não é legal. E aí vocês têm que tomar muito cuidado com essas situações, porque em períodos de arcano 6, se uma pessoa tá negativa, ela sofre quando o amor próprio dela tá lá embaixo, quando ela não tá se dando valor, quando ela não tá buscando fazer as coisas porque em primeiro lugar ela gosta e sim porque ela quer agradar o outro. Negativo, hein? Negativo. Não faça isso não. Não façam isso. Volto ainda hoje, tá? Eu só vou finalizar aqui, fazer o intervalo e eu vou avisar no Instagram, nos stories do Instagram, eu vou avisar que eu tô entrando em live de novo, tá bom? Beijo pra vocês, até daqui a pouco, tá? Obrigada pela presença, pela interação. Até mais, até mais, até mais, até daqui a pouco.